Olha só, você não errou não, o canal é o Fala Patrão mesmo. A questão é que hoje a gente inverteu a coisa. Eu fui convidado pelo Álvaro para entrevistá-lo e hoje é a minha vez de colocar ele nessa sinuca de bico que ele está acostumado a colocar as pessoas. E para você que não me conhece, eu sou o Dirceu Júnior, sou cientista social pelo Instituto Federal do Paraná e atualmente mestrando lá no programa de pós-graduação também do Instituto em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E me interessa muito esse cenário da política e como ela acontece. E aí o Álvaro fez esse convite e eu topei logo de cara, até porque a gente tem uma boa relação, somos amigos há um tempo aí. E aí, Álvaro, te agradeço pelo convite e já vou te colocar na primeira sinuca de bico. Vai lá, você. Qual é, ou melhor, quem é o Álvaro Caetano? Quem é o Álvaro Caetano? O Álvaro Caetano é um cara de 49 anos, advogado, com OAB há 25 anos, que já trabalhou no jornalismo da TV Bandeirantes, já foi um dos apresentadores do Brasil Urgente da Band lá em Londrina, um cara que é teólogo, pastor da Convenção Batista Paranaense, dos batistas do mundo inteiro, mas hoje não exerço o ministério, ou seja, não pastorei uma igreja, mas fiz a faculdade teológica para poder ser pastor, ter conhecimento teológico. E agora, formado em TTI, Álvaro, você só fez faculdade a sua vida inteira? Mais ou menos. Formado em TTI e corretor de imóveis. E que escolheu desde 1999 se encontrar com Matinhos, vir para Matinhos e depois de 1999 já fiquei 8 anos fora de Matinhos, de 99 até 2024 dá 25 anos. Nesses 25 anos tentei ficar 8 anos longe daqui e não consegui. Quem bebe da água sempre volta e eu voltei. Entendi. E já que você deixou a deixa para Matinhos, quem é o Álvaro na fila do pão de Matinhos? Qual é a tua relação com Matinhos? Bom, minha relação com Matinhos. Em 1998 para 99, a Laurita, das lojas Laurita, que ainda não existia Laurita Center do jeito que é hoje, o irmão da Laurita tinha, todo mundo conhece a história dela, tinha uma loja, a Laurita fazia bonequinhas de gesso nessa loja, e eu fazia faculdade teológica, eu já era advogado em Curitiba, advogava para o Ratinho Pai, eu era um dos advogados do grupo de advogados que assessoravam o Ratinho da televisão, não o nosso governador, o pai. E a Laurita, eu fazia seminário teológico, e a Laurita me convidou para vir para Matinhos para pregar num grupo de pessoas, para falar de Jesus num grupo de pessoas, e eu vim. E aí nasceu no meu coração, no coração da Laurita, no coração do seu Pedro, que hoje já faleceu, no coração do Brits, no coração do Everaldo, da Sanepar, um monte de gente antiga de Matinhos, o desejo de montar uma igreja batista. E aí então em 99 eu vim para cá para montar uma igreja batista em Matinhos. A tua relação com os batistas, como ela aconteceu quando você chegou aqui em Matinhos, nesse processo de construção da primeira igreja batista? Digamos que eu fui escolhido por todo mundo me convidou para vir para cá, então foi uma relação sensacional. A gente começou uma igreja, que hoje é a PIB, a primeira igreja batista, mas eu não sou pastor da PIB e eu deixei de ser pastor da PIB em 2007. Então eu fui pastor da PIB de 99 a 2007. E aí fiquei fora daqui até 2015 e 2015 voltei. E estou aqui desde 2015, minha relação com os batistas. Eu sou um cara muito aberto, né? De visão muito aberta, de visão muito ampla. Então, eu acabo tendo um relacionamento bom com todo mundo. Os batistas, hoje, eu não sou pastor batista hoje de ter igreja. Hoje eu sou alguém formado que tem a minha carteira. Eu tenho uma carteirinha no Cresce de corretor, uma carteirinha de advogado, uma carteirinha de pastor. Mas minha relação é boa. Mas hoje eu não pastoreio igreja mais.
tem essa complexidade toda, Tá. né? Dessa interdisciplinariedade toda, de todas essas carteirinhas. Não vergonha de ser pastor ou de ter sido pastor, mas tanta coisa muitas vezes que alguém me pergunta, sempre que eu vou preencher uma ficha, você é o quê? Daí eu sou tudo isso. sou youtuber então agora. E youtuber, né? YouTuber. Mas de todas essas carteirinhas, hoje você se propôs a assumir mais uma, né, em Matinhos, que é a de pré-candidato a vereador, e você tem deixado isso claro nas suas redes sociais, no teu canal. Por que mais uma carteirinha e depois da história que você já tem com Matinhos, porque agora você olhar para Matinhos, é a tua experiência, são as tuas... Então, eu acho que eu não consigo resumir isso numa frase, mas mais ou menos assim. Eu sempre tive muito preconceito com a política, muito. Eu sempre olhei para a política como um lugar de gente que não prestava, com sinceridade. E eu falo isso até receoso de que algum político amigo meu já antigo fala, pô, então ele me olhava com olhos ruins. Mas tipo, é a real, eu olhava mesmo. Sim. Eu olhava todo político com olhos de isso aí é desonesto, isso é sem vergonha, isso... E aí, de 2 anos pra cá, eu inventei de começar um canal do YouTube, o Fala Patrão. E eu comecei a lutar por causas, pela retomada da engorda da praia, que estava embargada lá do Praia Grande, ao Flórida, pela limpeza da praia de Caiobá, pela colocação de luzes na beira da praia, de segurança, de aprovação do plano diretor, de acabar com os desmatamentos ilegais para que a gente levantasse mais prédios, criasse conjuntos habitacionais dentro de Matinhos em prédios para alocar essas famílias que estão em ocupações. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha força nenhuma para lutar pelo que eu estava fazendo. Eu subi inúmeras vezes para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para pedir ajuda para os deputados. Quando eu chegava lá, a primeira pergunta que eles faziam para mim é: e você quem é? É vereador? É prefeito? É vice-prefeito? Eu: não, mas precisa para pedir alguma coisa? Aí eu sempre era desprezado como: não é ninguém. Sim. Não é ninguém. E aí eu comecei a tomar consciência da importância da política. Nesse momento, nunca antes disso, eu comecei a tomar e eu comecei a desejar. Falei assim, não, se para pedir alguma coisa que eu tenho que ser político, eu preciso aprender a gostar de política. Eu preciso me render à política. E aí teve o primeiro impasse. Mas você vai se colocar no meio de quem você não aprova? Tá, eu posso me colocar e ficar limpo, continuar fora dos esquemas. Mas eu pensei, mas as pessoas de fora vão olhar você como você olhava. Porque hoje, Dirceu, a política no Brasil é absolutamente queimada. É uma tristeza, mas é queimada. A gente vive um momento trágico da política, né? Sim, quando a gente fala, é político, a primeira coisa que vem é que é um cara bom ou que é um malandro? Sim. É um malandro. Então eu relutei muito ainda de pensar em ter coragem de entrar para a política. Mas aí o ano passado, o gabinete do deputado Hussein-Bach, do qual eu fui visitar e pedir ajuda, o Hussein-Bach é líder do governo Ratinho. Só que ninguém me dava atenção. É triste dizer isso, mas ninguém dá atenção para quem não tem uma autoridade política. E aí um dia eu recebi uma visita de um coordenador dele falando assim, cara, você quer fazer diferença mesmo na história da sua cidade? Vira político. Eu falei, nem matando. Isso no começo do ano passado. Nem matando, não tô afim. E ele, cara, é sério, vira político. Aí eu não vou virar político, me arrepia, ó. Não vou virar político. E ele vira político. E ele começou a me incomodar com isso. E toda semana, mês, manda mensagem, Álvaro, sai para prefeito. Que prefeito? Eu não tenho capital político nenhum para sair para nada. Sai para vereador, então toma coragem. Eu, Gilmar, você é maluco. Até que na última necessidade que nós tivemos de liberar a engorda da praia,
que eu fui para Curitiba junto com muitos moradores do Praia Grande, do Flórida, e a gente não conseguiu nada. Aí caiu a ficha de que se eu quisesse realmente fazer alguma coisa em prol das pessoas, se eu quisesse realmente que as minhas lutas pudessem ser ouvidas pelos políticos que têm a caneta na mão, o governador Ratinho, os secretários de Estado, os deputados, eu ia ter que chegar lá com uma carteirinha de político e dizer assim, ó, sou vereador, pode me atender? Sou institucionalizado, né? Tenho a minha credencial. Qual é a tua visão de Matinhos nesse momento histórico de Matinhos? Como você olha para a política local, não para política partidária, mas como para esse momento? A tua pergunta, eu vi dois questionamentos. Como eu vejo Matinhos nesse momento? Isso. Primeiro, a cidade. Eu vejo a cidade vivendo a maior oportunidade da sua história para crescer e se desenvolver. Por um simples motivo, mas que engloba muitas circunstâncias. A engorda da praia fez Matinhos virar notícia. E a nossa última temporada, com todos os shows que nós tivemos na beira da praia, transmitindo ao vivo, através da Rede Bandeirantes, nós nos tornamos notícia dada, propagada. Então, nós viramos notícias local, o governo do estado do Paraná arrumou um jeito da gente ser projetado, e aí a gente caiu de novo nos ouvidos da população do Paraná que escolhia só Santa Catarina para tirar as férias. Opa, Matinhos está mudando, vamos dar uma passada lá de volta? Esse eu vejo Matinhos, ou seja, diante de uma grande oportunidade de evoluir, de construir o seu hospital, de mudar a rodoviária para o centro, de fazer programas habitacionais, chegar lá no governador, que agora existe um projeto no Paraná de fábrica de prédios, de trazer uma dessas fábricas de prédio para cá, colocar essa fábrica de prédio aqui, levantar conjunto habitacional para tirar essas pessoas das beiras dos canais, entendeu? Que moram precariamente em Matinhos, e um monte de outra coisa. Então, Matinhos está no momento crucial para chegar lá em cima em Curitiba e conseguir muito recurso, e também de atrair muitos investimentos de particulares, privados, investimentos privados, e atrair muito turismo. Então eu vejo isso em Matinhos. Por outro lado, na política de Matinhos, eu vejo uma total apatia de não ir para Curitiba buscar esses recursos. Por exemplo, Guaratuba nos últimos 3 anos, vamos lá, vou dar exemplo de iniciativa privada e de poder público. Guaratuba, na última temporada, tinha tanto anúncio no Facebook, no Instagram e no YouTube mostrando Guaratuba, Matinhos não tinha. Guaratuba acabou de conseguir um hospital, porque alguém estava lá em cima incomodando. Matinhos não consegue um hospital. Então o que eu vejo? A política em Matinhos é muito bairrista, não sai de Matinhos. E não sou eu que falo isso, é visível. Há uma manutenção dessa bolha, então, de se isolar do desenvolvimento que hoje é uma realidade no Paraná. Isso, e hoje quando eu subo dentro da Assembleia Legislativa, que eu subo no Palácio Iguaçu, que eu vou conversar com os secretários, com a Casa Civil, que eu vou conversar com os deputados, todo mundo fala assim, a gente não manda nada em Matinhos porque ninguém pede. Ninguém sobe aqui para... E pegando um gancho nessa do pedir, você tem andado por Matinhos, eu tenho acompanhado nos teus vídeos, inclusive. Obrigado. E a minha questão é, quais são as demandas hoje que você tem visto do povo matinhense? Poxa vida. Dos cafés que você toma, dos abraços que você dá, dos sonhos dos que você empadões ouve, que eu como, dos pedaços de bolo. Qual é o que a população hoje, você percebe que está pedindo, que está carente? A principal demanda é que assim, Matinhos ela é dividida em duas realidades. A do lado de lá da JK e a do lado de cá da JK. A do lado de lá da PR e a do lado de cá da PR. A Matinhos que não está nos outdoors. A Matinhos que não sai na Globo, que não sai na fotografia, essa é uma Matinhos.
E essa Matinhos, que não sai na fotografia, não sai nos outdoors, como você disse, é muito maior do que a Matinhos do lado de lá. E parece que não. Do lado de lá, queremos cantar essas glórias Matinhos pura utopia? Se a gente isolar Matinhos só pro lado de lá, não. Mas se a gente pegar Matinhos como um todo, é utopia. É utopia. Matinhos próximo ao mar, Balneário de Caiobá, Centro de Matinhos, Flamingo, Riviera, e aí vamos até o Monções. Por mais que os balneários não sejam tão agraciados pela visão dos administradores, dos políticos, como é Caiobá e como é o Centro de Matinhos, lá também é uma realidade bonita. 99% das casas são de alvenaria, 99% das casas tem um telhado bom, 100% das casas tem um banheiro. Álvaro, você está querendo dizer que do lado de cá não tem? Do lado de cá não tem alvenaria nas paredes, do lado de cá não tem banheiro nas casas, do lado de cá não tem telha na cobertura. Do lado de cá é o que sobra pro povo. Do lado de cá é o que sobra pro povo, é isso mesmo. Da JK para cá, nos bairros, Bom Sucesso, Vila da Faca e um monte de lugar esquecido. Então é assim, voltando para Matinhos. Matinhos tem duas realidades. Uma realidade bonita, próxima ao mar, e uma realidade extremamente complicada, longe do mar. E aí, essa é a realidade que depende mais do poder público. E aí eu vou chegar na tua resposta. Para você não olhar para mim e falar, mas você não me respondeu a minha pergunta. Então vou chegar. Eu tenho ouvido a demanda dos dois lados, mas eu vou te responder primeiro a demanda do lado mais humilde, do lado mais esquecido de Matinhos. Primeiro, fome. Fome. A gente tem muita gente sem um pedaço de pão para comer no dia de hoje em Matinhos. Parece realidade quando a gente vê as coberturas de Caiobá. Mas essa é a realidade do lado de cá. A gente tem muita gente sem prato para servir o arroz, mas também não tinha o arroz para pôr no prato do lado de cá. A gente tem uma realidade do lado de cá, então, de falta de alimento. Isso é uma coisa... E aí entra na segunda demanda deles, emprego. Porque eu conversando com todas essas pessoas andando nos bairros, a demanda deles, o pedido deles não é exatamente ganhar a cesta básica. O pedido deles era conseguir ter dignidade para trabalhar. Que eles preferem muito mais ter 10 reais no bolso para entrar no supermercado e sair com alguma coisa do que ganhar 10 reais numa fila de prefeitura. Entendeu? Que traz muito mais dignidade. Não que é indigno quem ganha, mas eu estou dizendo como sonho de pai que fala assim, eu consegui com o meu suor botar a comida na mesa dos meus filhos. Então, a fome é a primeira. E o emprego vem automaticamente ligado a isso. Mas Álvaro, emprego, não é só sair e procurar emprego? Eu vou dar um exemplo. Não vou citar, mas uma empresa com 25 funcionários na temporada e 4 no ano inteiro. São 21 famílias demitidas porque a temporada acabou. Então, tipo assim, realmente Matinhos não tem emprego de abril a novembro. Não tem. Não tem emprego, não tem condições de ter emprego em Matinhos durante o ano todo. Você, enquanto empresário em Matinhos, qual é o teu olhar? O meu olhar é que Matinhos tem um potencial incrível. Por um único detalhe, Matinhos é praia. E 99% da população do mundo, não sou eu que digo, entra no Google e digita. Qual é o sonho de férias de todas as pessoas do planeta? Ir pra praia. Se você chega em Maringá, Paranavaí, Londrina, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Goiuerê, Ibaiti, Jandaia, Pucarana, qualquer lugar no interior do estado do Paraná, se você perguntar, final do ano você quer fazer o quê? Eu quero ir pra praia. E a gente tem o desejo da maioria dessas pessoas. Se você pudesse comprar uma segunda casa, compraria onde? Na praia.
Se você pudesse todo final de semana sair para passear, para onde você iria? Para a praia. Ou seja, nós temos o que todas as pessoas querem. A única coisa que nós não aprendemos até agora foi criar estrutura e entretenimento para que essas pessoas venham. E aí, quando a gente cria estrutura, entretenimento, surge mais um supermercado, mais uma loja de utilidade, mais um posto de gasolina, mais uma academia, mais uma loja de pet, e isso, a iniciativa privada vai chegando e os empregos vão surgindo. Você se antecipou, eu queria fazer justamente essa pergunta. Qual é o papel do Estado ou da política municipal na promoção dessa abertura para que a iniciativa privada venha e encontre incentivo, inclusive, para permanecer em Matinhos e fazer essa geração de trabalho por ano todo? Primeiro, derrubar todas as leis que impedem a construção de outras empresas em Matinhos. Aqui tem lei que proíbe posto de gasolina, tem lei que proíbe supermercado, não proíbe, mas que cria tanta dificuldade que tem lei que proíbe isso, tem lei que proíbe aquilo, então derrubar todas essas leis e liberar Matinhos para a liberdade econômica. Primeira coisa. Segunda coisa, criar... eu tenho uma ideia, mas não necessariamente tem que ser essa, mas criar a temporada de inverno e a temporada de verão. Começar pela temporada de inverno. A gente tem no mês de julho férias, os magistrados têm férias, os professores têm férias, os alunos têm férias em julho. Por mais que seja curta as férias, mas criar a temporada de inverno de Matinhos. Inclusive eu tenho um projeto para isso, já passei até para o prefeito atual. Prefeito, cria um festival de inverno de Matinhos, e todos os anos com um tema diferente. Todos os anos com um tema diferente. Por exemplo, mas como assim um tema diferente? Esse ano o senhor bota o tema de carros antigos. E aí, nesse festival de inverno, todos os restaurantes vão se decorar com um carro antigo, com uma coisa mais antiga, tal, vai chamar negócio de carro. No outro ano, cria um festival de inverno focado em cinema. E aí, são 30 dias de julho, a cidade inteira com cinema. E aí tenta conseguir uma indústria de cinema para trazer alguma coisa para cá, faz filmes na praça durante o mês inteiro, e todos os restaurantes contratam músicos de Matinhos para gerar emprego para o músico também, tocando músicas, temas de filmes, e todos os restaurantes se alinham à mesma programação. Então, naquele ano, todos os restaurantes estão parecendo que é restaurante de cinema. No outro ano, todos os restaurantes parecendo que é tema anos 80. Então, um festival de inverno com temas para a gente poder iniciar um processo de descobrir qual a aptidão da cidade. Mas, Álvaro, não seria melhor criar um festival de inverno focado numa coisa só? Mas vamos descobrir qual é a coisa. Então, se a gente for um ano focado em cinema, outro ano em teatro, outro ano em música, outro ano em carros antigos, a gente vai descobrir um festival que vai atrair muita gente para cá, e aí a gente continua, viramos uma Gramado aqui. Tá, mas calma, deixa eu terminar de responder aquela primeira pergunta aqui. Eu falei da fome, eu falei do emprego e moradia. Moradia seria a terceira. As pessoas em Matinhos que estão ocupando áreas que são de preservação ambiental, que ainda a prefeitura não levou a rede de esgoto para lá, não levou poste de luz, não levou água, porque lá ainda não é área urbana, ali não era para ter cidade. Essas pessoas acabam sendo estigmatizadas como gente ruim, invasora, e na verdade o que elas são é simplesmente gente desesperada para poder sair do aluguel e poder ter um pedacinho de lugar para morar. Só que elas acabam entrando em áreas que não eram para ter entrado e morando em condições desumanas que não eram para elas estarem morando. Então, elas também pedem um projeto habitacional. Há responsabilidade do poder público nessa situação que gera esses conflitos? Claro, por mais que eu saiba que dinheiro não nasce em poste, mas a administração de Matinhos, o próximo prefeito, tinha que pensar, não, nós precisamos reservar parte dos nossos recursos e buscar captação, tanto no banco, no BID, tanto buscar
no governo federal, não importa, mas buscar recursos para construir unidades habitacionais populares em Matinhos para entregar para essas pessoas. Porque aí a gente limpa a beirada dos canais, a gente tira esse povo das invasões e dá dignidade para eles para morar numa casinha com telhado, banheiro e porta e chave para trancar, e relógio de luz e de água. Sim. Porque nenhum que está lá é feliz por estar usando um gato de luz, nenhum que está lá é feliz por estar num lugar, morando muitas vezes numa casa tão precária. Insalubre. Tão precária. Esses dias um amigo meu pediu para usar o banheiro de uma casa e a casa... A gente não tem banheiro assim como está pensando, entendeu? Então, tipo assim... Puxa vida. Essas coisas... E a última necessidade, para a gente fechar essa questão, então, é saúde, hospital. Então, das 4 coisas que todos falam é fome, emprego, habitação e hospital. Aí o hospital junta os dois lados de Matinhos. Aí o hospital não passa a ser apenas uma demanda do lado de cá. O hospital é a principal demanda do lado de lá também. Então é assim, tem 2 Matinhos, uma bonita, que o poder público alcança com muitos recursos, e uma esquecida que não tem recurso. A única demanda efetivamente englobadora dos desejos de todos, de 100% do matinhense, é o hospital. Esse é o principal desejo. Pro lado de cá, o pessoal que fala, poxa vida, eu queria me mudar para Matinhos. Muitos casais de idosos, gente que já tem até imóvel aqui, mas não muda para cá porque não tem um hospital. E aí eles têm medo de mudar para cá. Entendi. Álvaro, você, talvez por conta de toda a tua formação e a complexidade de credenciais que você tem, você circula por todos os espaços e, como bem disse, tem uma boa relação com o setor empresarial do nosso município, com o lado de lá e com o lado de cá. E quando a gente se aproxima da política de Matinhos, qual é a tua relação hoje, enquanto alguém que já tem se colocado como um pré-candidato, como alguém então, né, que circularia esses espaços e que fala de hospital, e que fala de saúde, e que fala de moradia? Como se relacionar e fazer uma política que realmente se concretize nesse município e que supere o Fla-Flu que há aqui dentro? Ou melhor, para a gente trazer para a realidade do Paraná, o Atletiba municipal aqui. Tá. Essa é uma equação difícil de fazer, porque a gente nunca sabe os exatos números que vai ter do lado de cá e do lado de lá da conta. Essa é é o que eu mais me pergunto. Bom, o que eu acho que precisava acontecer em Matinhos? A polarização política precisava acabar. Eu não sei se isso acabará agora ou se isso ainda vai demorar, que todos os grandes líderes de Matinhos acabem envelhecendo, morrendo, e só os meus filhos vão ver. Não tenho a mínima ideia. Mas essa polarização tinha que acabar. A última eleição do último prefeito de Matinhos deu um sinal disso. De que alguém novo, absolutamente novo, Zé Declare e Clécio, derrotaram a maior força política do município, que é o Eduardo Dalmora. E então é assim, aquilo foi um sinal de, opa, alguma coisa está mudando em Matinhos. Há um desejo por mudança, né? Desejo por mudança. E não é nenhum desejo de mudança no sentido de, vamos tirar o Dalmora porque ele é ruim, ou vamos colocar o Zé porque ele é bom, mas é um desejo de tipo assim, não, gente, vamos nos abrir para o novo para ver o que acontece. Então eu vejo um desejo na cidade de Matinhos de se abrir para o novo. E esse desejo seria o principal impulsionador para que Matinhos se transformasse politicamente também. Por quê? Esse ano eu estou vendo muita gente nova de fora da política entrando para a política. E isso é fundamental. Por quê? Porque a gente, muito provavelmente na próxima gestão, a gente vai ver muitos vereadores sem os vícios dos antigos.
Mas quais são os vícios dos antigos? É desonestidade? É corrupção? É vício dos antigos? É aquele vício que sabe que quem manda ou é fulano de tal ou fulano de tal. E aí, todas as vezes que você vai atuar politicamente na cidade, você, opa, daqui eu não posso ir porque quem manda é fulano de tal, daqui eu não posso ir porque quem manda é fulano de tal. Quando você vê gente nova entrando, aí você vai falar assim, Álvaro, quem que manda? Eu falo, não tenho a mínima ideia, eu não conheço nada ainda, eu vou entrar lá. Então, isso me dá a possibilidade de entrar lá um nível mais alto, de certa forma, ou com uma consciência mais livre e uma liberdade de atuação muito maior do que um vereador velho. Entendeu? Entendi. E aí, eu vejo que Matinhos precisava de renovação. Matinhos precisava de mais gente que era como eu. Detestava política e não queria pensar em política, comece a pensar em política. Mas isso precisava acontecer num volume muito grande. Porque se a gente mudar na próxima Câmara, só o Álvaro entrar de novo lá, ou só o Wagner Vieira entrar de novo lá, ou só a Meire entrar de novo lá, não vai adiantar muita coisa. Por quê? Vai estar engessado no sistema. Então eu torço para que muitos vereadores novos entrem, até porque aumentou o número de cadeiras, agora são 13, e que muita gente nova entre lá disposta a não se agregar a nenhuma das forças antigas, mas que comecem a ser mais independentes. Independência na política, para mim, é votar de acordo com a consciência. É ser livre para falar, prefeito, não, porque isso eu não concordo. Prefeito, sim, porque isso eu concordo. Sendo oposição, o meu prefeito ou o outro prefeito. Você fala sobre consciência, sobre um voto consciente, e a minha pergunta para você é, como como um vereador ele atua? Qual é o papel de um vereador em todas essas questões que você colocou, até para que quem está assistindo saiba como reivindicar, como olhar para as propostas daqueles que estão se colocando como pré-candidatos. Tá. O vereador, falando de uma maneira bem simples, ele fiscaliza e ele legisla. O vereador tem na sua função principal fiscalizar o poder público, fiscalizar os contratos, se não está tendo desvio de verba, se não tem rachadinha para lá, se o prefeito está usando os recursos da maneira correta, se a estrutura pública está funcionando corretamente, fiscalizar toda a execução daquele calhamaço de leis que a Câmara produz. A Câmara produz a lei, o prefeito sanciona a lei, e aí o vereador, depois de fazer a lei, elaborar a lei, ele fiscaliza o cumprimento daquelas leis. Então é assim, vereador, no meu ponto de vista, ou ele precisa ser muito técnico, conhecedor de leis e curioso para entender o que as outras cidades fazem, ou ele precisa ter um bom assessor na Câmara, mas um excelente assessor que tenha capacidade de fazer isso, para que o vereador não seja apenas uma marionete do... Eu vim aqui na reunião da Câmara na segunda. Então, o vereador, ele cria leis e ele fiscaliza o cumprimento e a administração pública. E aí eu acredito que o vereador, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, ou pelo menos uns 2, 3 assessores lá dentro da Câmara. Por exemplo, na política nacional é muito comum eleger gente que não tem capacidade nenhuma. Tenha a decência, pelo menos, de contratar um assessor que tenha capacidade de criar uma lei. Você é público isso, basta entrar no teu Instagram para ver que o líder do governo na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná, te coloca como alguém que tem portas abertas com o governo. A minha questão é, o que isso significa do ponto de vista de um vereador? Como isso facilita? Eu vou dar um exemplo agora. Esses tempos atrás, foi o assessor do Hussein Bakri, do líder do governo, que me pediu para entrar na política, que veio aqui, que eu contei no começo da história. Gilmar, coordenador do deputado, veio aqui, entra na política, eu não. Quando eu disse que ia entrar na política, eu falei, deputado, eu só entro na política se o senhor me fizer líder do governo lá embaixo. Aí ele falou assim, tá feito, você entra?
Então eu falei, entro então. Aí eu entro, eu precisava disso. Porque eu não tô afim de brigar e se for eleito, por exemplo, eu não sei nem se eu vou ser candidato, porque eu sou pré-candidato, o partido ainda tem que me escolher para concorrer. Mas eu não quero um dia ser eleito vereador e não conseguir fazer nada. Então eu só entro na política se o senhor disser assim, Álvaro, você então passa a ser o líder do meu gabinete lá embaixo, o líder dos deputados do governo lá no litoral, representante para falar e pedir as coisas, agora eu vou. Então eu vejo assim, ó, a importância disso é, no dia que eu estava lá no gabinete, e que ele até fiz um videozinho, ele pediu, vou fazer um videozinho e vou pedir para você na frente das pessoas e vou falar que você é o nosso líder lá embaixo. Aí eu, manda bala, deputado, eu não estou acostumado com essas coisas de política, né? Com a Câmara eu estou acostumado, mas essas coisas eu ainda nem entendo o que isso significa. Ganhou mais uma credencial de pupilo do líder. Do Sembac. E aí, o que acontece? Mais uma credencial de pupilo. E eles já me chamam de Peixinho. calopsita. Ah, calopsita. Calopsita. Hoje o topete tá baixo. Tá baixo. Lá no gabinete do Sembac me apelidaram de calopsita. Mas vamos lá. No dia que eu tava lá e eu conversei com ele, alguém me ligou e falou assim, Álvaro, tinha uma liderança da cidade conversando agora aqui e falaram de você. Falaram assim, olharam para um vereador, para outro vereador. Você viu, vereador? Você que devia ir lá em Curitiba e você nunca foi. E o Álvaro, que não é nada, estava lá. Então, quando alguém me ligou e disse isso, me caiu uma ficha do tipo assim, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo certo. Antes de eu pensar em me efetivar como político, no sentido de candidato a alguma coisa, que ainda não existe campanha, não existe candidatura, eu já estou abrindo as portas. Então é assim, eu não vou me dizer, você é um cara inteligente, um cara... Não. Mas eu estou tentando olhar como alguém que dá certo na política funciona, como alguém que consegue produzir muito para a cidade funciona. Por exemplo, o prefeito de Colatina, pesquisa aí Colatina, o ex-prefeito de Colatina, que hoje é deputado federal, o Meneghel lá, o Sérgio. Então eu fico olhando o Tarcísio de São Paulo, fico olhando o Campos o filho do Eduardo Campos, como é o nome dele? Recife, né? De Recife. Eu fico olhando, o João é de esquerda, o Tarcísio de direita. Ué, Álvaro, você não tem esse problema de olhar para coisas boas dos dois lados? Não tenho. Então eu fico olhando essas pessoas e fico vendo o que elas fazem por trás dos bastidores políticos e estou tentando imitar. Sim. Álvaro, você, enquanto alguém que se coloca como pré-candidato, com certeza acompanha o desenvolvimento e o protagonismo que o Balneário Camboriú tem em relação a Santa Catarina. Como a gente, enquanto litoral ou enquanto Matinhos, né, para ser mais específico, pode olhar também para Balneário e se inspirar? O que é viável que aconteceu lá e que transformou a realidade de Balneário Camboriú, que pode ser incentivo e uma realidade aqui a primeira coisa que aconteceu em Balneário Camboriú que precisa acontecer aqui é a gente perder o medo de crescer. A gente só não cresce porque a gente tem medo de crescer. Medo de crescer. É uma política mesquinha? Não. É um medo que eu não sei enraizado no que ele está, mas é um medo de crescer. Álvaro, como assim medo de crescer que eu vou... As pessoas têm medo de vir muito turista aqui e daí não tem infraestrutura para os turistas usar. O que é uma realidade. Mas primeiro tem que vir o turista, porque daí o turista traz o dinheiro e aí depois você faz. Eu digo sempre assim, você vai montar uma indústria de vassoura, beleza? Você nunca fez nenhuma vassoura na vida, você só aprendeu a fazer e comprou as máquinas. Você vai construir um barracão de 5 mil metros quadrados? Não. Você vai construir um barracão de 10 por 10 e começar com a primeira vassoura. E aí você precisa ter um lugar onde os seus funcionários possam almoçar. Você vai fazer um barracão de 30 por 30? Não. Você vai fazer uma cozinha de 5 por 5, porque você vai ter 3 funcionários. À medida que você cresce, você aumenta o barracão Quando você tiver 100 funcionários, aí você vai olhar e falar, meu Deus, agora eu preciso de um barracão de 200 metros para refeitório. Quando você estiver fabricando 10 mil vassouras, você vai falar, opa, agora eu preciso de uma
vamos ampliar para 20 mil, agora precisamos crescer. Então, uma cidade é assim também, ela não cresce antes das pessoas virem. Imagina, o governo do estado do Paraná fala, vamos pegar mais 2 bilhões e investir em Matinhos. Para quem? Ah, para o povo que vai vir, mas vai vir mesmo? Não sei. Então é assim, perder o medo de crescer, se abrir para o crescimento. Quando a gente se abre para o crescimento, a gente enfrenta problemas por alguns anos. Claro que enfrenta. Balneário Camboriú, quando começou a crescer, tinha muito problema de falta d'água, de praia suja, de sombra na praia, de um monte de coisa assim. Mas começou a crescer. Começou a liberar construções de prédios e tal. Quando o Balneário Camboriú cresceu, a prefeitura de lá tem tanto dinheiro em caixa que ela resolveu o problema da sombra na praia, alargou a praia. Ela resolveu o problema de falta d'água, mudou a captação de água, ela mudou o problema de tudo. Ela está resolvendo o problema de tudo. E hoje, Balneário Camboriú é considerada no Brasil uma das melhores qualidades de vida do Brasil, por mais que a gente não goste de falar dela. Então é assim, nós temos medo. Por exemplo, eu dou esse exemplo sempre. Balneário Camboriú tem um prédio chamado Yacht House. 264 apartamentos com 88 andares. Ninguém aqui em Matinhos gostaria de um prédio desse. Um prédio de 88 andares, lá na beira da praia, com 264 apartamentos. Tá, por quê? Porque ninguém quer estragar a frente da praia. Beleza. Olha lá, e eu não estou dizendo que tem que ter aquele prédio aqui, mas a gente precisa pensar para entender por que lá a coisa aconteceu e por que aqui não acontece. A gente tem medo de um prédio desse estragar Matinhos. Todavia, nesse ano que passou, o Ministério Público embargou a construção do hospital de Matinhos, porque diz que Matinhos não tem dinheiro para bancar um hospital. Aquele prédio, só aquele prédio, gera por ano 37 milhões de IPTU. Só um prédio, 37 milhões de IPTU. Ou seja, um ano de IPTU de um prédio constrói o hospital. E aí no outro ano tem 37 milhões para tocar o hospital, no outro ano 37 milhões para tocar o hospital, e Matinhos passa a engordar o caixa da prefeitura, 37 milhões por ano que nunca mais acaba. E não é só isso. Aí esses apartamentos precisam construir, fazer os móveis da cozinha. Aí as nossas marcenarias vão pagar ISS. Mas 6% do que faz de serviço entra para o cofre público. Tem que vender os apartamentos. Aí tem que pagar ITBI. Mais 2% do valor de cada apartamento entra para o cofre público. Ah, aí alguém morre e tem que fazer um inventário. Mais 4% do valor do imóvel. Ou seja, um prédio desse gera 40 milhões de reais por ano de impostos que daria para construir o hospital, com UTI, com tudo de bom, com tomografia, ressonância magnética e tocar esse hospital o ano inteiro. Eu ia perguntar qual é o papel do mercado imobiliário no desenvolvimento de Matinhos, mas eu acho que a gente pode usar essa resposta como oportuna, né? Ou tu acha que dá para complementar? Não, é isso. O mercado imobiliário hoje, Matinhos não pode trazer indústrias poluidoras. Construção civil não é poluidora. E a construção civil, quanto mais construção tem, mais emprego gera. Então, a construção civil numa cidade como Matinhos, que não pode trazer uma montadora de veículo, uma siderúrgica, alguma coisa assim, porque vai poluir, o que a gente tem de efetivo como indústria? Turismo e construção civil. Então, tudo que possa levantar prédio e possa atrair turismo é bom para matar a fome de quem tem fome. Muitas vezes é ruim para quem está do lado de cá, mas pro lado de lá da pobreza é bom. Se Matinhos cresce, aumenta a demanda de saúde de um hospital. Sim. Aumenta a demanda de escolas, de creches, né? Porque esses trabalhadores às vezes deixam as suas cidades e vêm também na procura de emprego, como aconteceu em Pontal. Sim. Com algumas empresas. E quando a gente pensa na educação, qual é o teu olhar em relação à educação? Qual é o papel da educação para você no desenvolvimento de uma cidade? Qual é o papel dos professores? Aqui a gente tem muitos professores e professoras, né? A maioria são mulheres, inclusive, da nossa rede municipal. Qual é o papel da educação no desenvolvimento de uma cidade para você?
só pegando o gancho do começo da sua pergunta, quando vem mais gente, a demanda de saúde, a demanda de tudo cresce, mas o dinheiro que vem e entra nos cofres públicos para aumentar a infraestrutura também vem. Por que o promotor de justiça falou que não era para construir um hospital? Porque ele olhou o dinheiro que Matinhos tem em caixa e que arrecada anualmente e falou assim, não dá para manter um hospital, então não vou deixar construir. Quando você tem mais entrada, o promotor não ia ter o que falar. Ele fala, não, agora com esse prédio aí construído dá para construir um hospital, vai, constrói o hospital. Então é assim, quanto mais investimentos e pessoas a gente atrai, mais dinheiro entra de imposto. Quanto mais dinheiro entra de imposto, mais você consegue fazer, principalmente para os menos favorecidos. Os ricos de Matinhos não precisam de hospital. E eu não tenho nada contra rico. Mas os ricos de Matinhos... Até tem amigos que são. Eu até tenho uns amigos que são. A minha vida é vista como alguém de rico, mas eu sou rico. Eu sou muito trabalhador e estudei muito. Eu fiz um monte de faculdade. E eu tenho um monte de carteirinha profissional. Corretor de imóveis, advogado, teólogo, até jornalismo eu já fui fazer. Então, tipo assim... O que também já soma nessa questão da educação, né? Que mostra como ela é fundamental. Como ela é fundamental. Então, o que acontece é o seguinte, Matinhos, ela tem a classe mais dominante, rica, que muitas vezes nem mora aqui, que não quer o crescimento, porque quer que isso aqui não cresça, para não ter mais gente na fila do mercado, mais gente na fila do pão, para não ter... Mas, para essas pessoas é fácil estar aqui e falar assim, meu Deus, estou com uma dor de barriga. Amor, pega o carro e vão partir para Curitiba. Chega em Curitiba, mostra o cartãozinho do plano de saúde, é atendido, tudo em ordem. Agora, para quem é a classe mais humilde de Matinhos, a falta de um hospital muda a vida inteira. A falta de um hospital determina a vida ou a morte de alguém no meio de uma emergência. Sim. Então, tipo assim, tá, e a educação? A educação é fundamental. A educação é fundamental. E eu não entro nesse campo de se a educação virou muito ideológica ou não virou ideológica. Não. A educação é fundamental. Mas a valorização da educação no Brasil é uma coisa extremamente complicada, histórica. A gente não valoriza o principal agente de educação, que seriam os professores. Hoje, a gente já não vê tanto aquela reclamação de salário de professor, porque eles acabaram evoluindo também essa questão salarial. Mas eu vejo a educação é aquilo que transforma a vida. E se a educação é aquilo que transforma a vida, a educação tinha que ser prioridade de qualquer administração pública, de qualquer vereador. Tanto em projetos em escolas, tanto em apoio a associações de pais e amigos da escola. Mas eu não vejo ninguém fazendo muita coisa, não. Pra gente fechar. Tá. Se você pudesse recebesse... Minha mãe é professora, tá? Minha mãe cresceu a vida inteira e se aposentou em 2 padrões. Um como orientadora educacional e outro como professora. Um padrão municipal e um estadual. Tá. Se você recebesse uma oportunidade divina ou do Papai do Céu, do Papai Noel, seja lá como for, de transformar Matinhos, por onde você começaria? Você tem um desejo para ser atendido, um poder para isso aqui realmente é relevante. Vou falar uma besteira, mas eu falo assim, Deus, se não brigasse com ninguém, me põe prefeito dessa cidade. Que loucura. E eu sei que vai ter um monte de gente que vai ouvir isso que eu tô falando agora e vai dizer assim, porque eu sei que o que falta aqui é vontade política de fazer as coisas. Eu sei que o que falta em Matinhos é interesse genuíno nos políticos de fazer as coisas. Falta amor no olhar para Matinhos. E eu não sou pré-candidato a prefeito e nem você. Talvez lá na frente, se um dia o Álvaro se torna político mesmo, é eleito para vereador, e não importa, o futuro é de Deus. Mas, tipo assim, eu falo isso no sentido de... Eu não sei exatamente o que falta, Dirceu, porque eu não vou dizer que falta amor, mas
falta quebrar as travas que prendem as pessoas, as suas ideologias ou os seus líderes antigos. Eu não posso votar nisso porque o meu lado político não quer isso. Eu não posso criar uma lei que libere isso porque o meu lado político não quer aquilo. Então, tipo assim, eu acredito que se o prefeito de Matinhos, se os vereadores de Matinhos conseguissem de alguma maneira se libertar nas suas consciências, se libertar nas suas atitudes, se libertar nos seus interesses e dizer assim, não, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que fará bem para minha cidade, mesmo que o prefeito não goste, ou mesmo que o prefeito goste, ou mesmo que o meu partido ache que está errado, ou mesmo... Eu acho que Matinhos teria grande chance de evoluir, de criar o sistema habitacional, o hospital, gerar empregos, aumentar a construção civil, aumentar as oportunidades de trabalho para as pessoas, o turismo, tudo. Álvaro, vai ser possível? Só tentando, né? E aí, hoje, não, Álvaro, Deus olhasse para você e falasse assim, não, esse pedido aí de papel de prefeito sem brigar com ninguém, não tem como. Com certeza tem outros pedindo a mesma coisa. Aí eu vou falar assim, tá, Deus, porque sem brigar com ninguém não ia ter como, Álvaro, porque você ia ter que brigar e todo mundo ia te espancar, claro. Pede outra coisa. Eu falaria, Deus, traz umas 10 indústrias não poluentes para cá. Traz umas 10 indústrias não poluentes. Porque com essas indústrias não poluentes, a gente poderia aumentar a arrecadação de imposto para construir o hospital. E a gente poderia ter aí 3 mil, 5, já pensou? 4, 5 mil vagas de emprego. É sonho, mas você mandou falar que se eu estivesse pedindo para Deus. É isso. E para Deus não tem impossível. E... Eu vou dar uma de Marília Gabriela pra gente fechar. O Álvaro pelo Álvaro. Nesse momento, enquanto alguém que já foi pastor, advogado, hoje empresário, pré-candidato, corretor imobiliário e alguém que tem o coração apaixonado por Matinhos. Álvaro pelo Álvaro? O Álvaro é um baita de um sonhador que em todo lugar que bota a mão realiza. Eu sou um sonhador, mas eu sou um realizador. Eu um dia entrei na faculdade de Direito e saí, com diploma e com AB. Um dia eu apareci na televisão, só saí depois que eu fui contratado para apresentar o Brasil Urgente. Um dia eu entrei numa faculdade de teologia, só saí quando virei pastor. E fundou uma igreja. Um dia só falou, vou tirar o Cresce, foi lá e fez o TTI, estudou e tirou o Cresce. Um cara que sonha e que não vai desistir dos sonhos. E que não vai abrir mão do momento que ele está vivendo hoje. O momento que eu estou vivendo eu vejo, não sei não sei a dimensão disso, mas eu vejo que é um papel muito importante nisso que eu estou fazendo no canal Fala Patrão, aqui em Matinhos. E que mesmo que eu nunca me torne um vereador nessa cidade, mesmo que eu nunca evolua em nada politicamente, eu sei que o que eu estou fazendo vai produzir reflexão em gente que um dia será vereador, um dia que será prefeito. E eu sei que as pessoas vão olhar e falar, caramba, existe um mundo diferente desse que a gente vive. E o Álvaro já conseguiu enxergar. Vamos enxergar também? É isso aí. Bom, Álvaro, obrigado por essa oportunidade de abrir espaço para, acho que promover cidadania mesmo, sabe? A gente poder conversar, ouvir aqueles que se propõem a nos representar. Então, valeu mesmo. E você não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar muito esse vídeo aí. E obrigado por ter aceito o meu convite. E
eu digo pra você, você é muito bom. E por isso eu te chamei. Valeu, Obrigado. agora ele vai pagar um café pra mim. Vou, vamos lá.